Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos ler mais 3 capítulos do livro de Atos, capítulo 7, 8 e 9. O capítulo 7 continua a história de Estevão. Aqui nós temos o discurso de Estevão no Sinédrio. Ele foi preso no capítulo 6. O capítulo 6 termina falando que as pessoas que olharam para ele viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. E aqui nós entramos no discurso, verso 1 até o verso 53, que é todo o capítulo, bem dizer, é o discurso de Estevão. E o finalzinho, verso 54 até o final, até os 60, é a morte de Estevão, primeiro mártir da igreja. O discurso de Estevão, diante do Sinédrio, ele é muito lindo, porque ele consegue fazer um resumo de toda a história de Israel. Estevão, ele vai responder às acusações com uma extensa revisão da história de Israel. Realmente, para ele fazer isso aqui, irmãos, é com o auxílio do Espírito Santo. Ele vai destacar a fidelidade de Deus, ele destaca a rebeldia contínua do povo, ele vai passar por figuras como Abraão, José, Moisés, Davi. Ele vai enfatizar que o povo rejeitou seus líderes escolhidos por Deus. E, por fim, ele vai dizer que eles resistiram ao Espírito Santo. Quando nós chegamos aqui, o verso 20 ao 43, Estevão relembra a liderança de Moisés. E como os israelitas resistiram a ele, preferindo ídolos e rejeitando o caminho de Deus. E aí, Estevão vai sugerir que essa atitude de resistência também se reflete naquela geração que rejeitou o Messias, que é Jesus. Verso 44 ao 53, final do seu discurso, ele acusa os judeus de rebeldia e idolatria. Estevão vai acusar os líderes religiosos de traição e assassinato do justo. Quem que é o justo? Jesus. Apontando-os como resistindo ao Espírito Santo e seguindo os passos de seus antecessores que mataram os profetas. Então, o discurso de Estevão é muito assertivo, mas ele vem assim, colocando o dedo na ferida do judeu, mostrando que o que eles fizeram com Jesus é a repetição do que os pais deles fizeram com os profetas. E aí termina o capítulo 7, versos 54 ao 60. Furiosos, os membros do Sinédrio levam Estevão para fora da cidade e o apedrejam. Aqui nós temos a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Estevão, cheio do Espírito Santo, ele tem uma visão, ele vê Jesus à direita de Deus, e ele ora para que o Senhor receba o seu Espírito e ele perdoa os seus agressores. Você vai perceber que a morte de Estevão vai lembrar muito o momento do sacrifício de Jesus. Por quê? Porque ele vai falar como Jesus. Senhor, eu oro para que o Senhor receba o meu espírito. Ele vai orar para que o Senhor perdoe os pecados deles. E aqui no capítulo 7 nós temos um relato muito importante, que é o quê? Que Saulo, que vai se tornar o apóstolo Paulo, está presente como testemunha do martírio de Estevão. Então, que Lucas já coloca o nome de Saulo, e o capítulo 9, daqui a pouco nós vamos ver a história deste homem, de Saulo, que vai se tornar o apóstolo Paulo. Verso 55 do capítulo 7, mas ele quem? Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Vamos para o capítulo 8. Capítulo 8, nós temos a perseguição aumentando na igreja e vamos ver a dispersão da igreja e o ministério de Filipe. Filipe também é um dos diáconos, assim como Estevão, que foi morto aqui no capítulo 7. O capítulo 8, verso 1 e 4, mostra a dispersão da igreja. Após o martírio de Estevão, uma grande perseguição surge em Jerusalém, liderada por Saulo, e os cristãos são dispersos pela Judéia e Samaria, levando o evangelho a novos lugares.
enquanto os apóstolos permanecem em Jerusalém. Deixa eu te lembrar do capítulo 1 que Jesus falou. Eles serão testemunha onde? Jerusalém, Judeia e Samaria. A perseguição fez com que o evangelho saísse de Jerusalém e chegasse na Judeia e na Samaria. O verso 5 ao 13, nós temos aqui Filipe em Samaria, um dos diáconos. Filipe é um dos 7 diáconos, ele vai a Samaria e ele prega o evangelho. E diante da pregação de Filipe, muitos creem, muitos são batizados, e sinais e curas acontecem. E um homem chamado Simão, conhecido por práticas de feitiçaria, também crê e se batiza, atraído pelos milagres realizados. Diante de todo esse mover, o que nós vamos ver? Nós vamos ver do verso 14 ao 25, Pedro e João, eles são enviados a Samaria para ver e testemunhar do que está acontecendo. Então eles visitam Samaria para orar pelos novos crentes que recebem o Espírito Santo. Enquanto eles estão orando e os novos convertidos estão recebendo o Espírito Santo, Simão, o mágico que se converteu com a pregação de Filipe, ele vai oferecer dinheiro para receber esse poder. Mas Pedro repreende severamente, chamando ao arrependimento. E o verso 26 a 40, nós temos aqui o relato do eunuco. Um anjo guia Filipe a um caminho deserto, onde ele encontra um eunuco etíope que foi em Jerusalém para adorar, está voltando para sua casa, ele está lendo o livro de Isaías e ele não está entendendo. Então Filipe sobe na carruagem para explicar o evangelho. O eunuco então é batizado. Filipe, depois que batiza o eunuco, ele então é levado pelo Espírito Santo, ele é arrebatado e levado para outra cidade para continuar a pregar. Então nós temos o eunuco, preste atenção, ele saiu do seu país, foi para Jerusalém para adorar, ele adorou, ele voltou lendo a escritura, mas ele não tinha entendimento. E o Espírito Santo vai mover Filipe para trazer entendimento para ele. Então nós precisamos entender que não basta apenas ter esse desejo de adorar, de estar no lugar certo. Nós também precisamos buscar o entendimento. O entendimento. O eunuco está lendo aqui Isaías 53, é o capítulo que ele está lendo, e Filipe vai explicar para ele não só esse capítulo, mas vai falar sobre Jesus, tudo aquilo que o Velho Testamento, os profetas falaram a respeito de Jesus. Chegamos no capítulo 9. Capítulo 9, nós temos aqui a conversão do apóstolo Paulo. O verso 1 ao 9 fala da conversão de Saulo no caminho de Damasco. Saulo, ele está perseguindo os cristãos. Na morte de Estevão, capítulo 7, as vestes é lançado aos pés de Saulo, e Saulo vai a Damasco para prender os cristãos. No caminho, ele vai ter um encontro com Jesus. O texto bíblico é muito lindo ao relatar isso. Uma luz vai resplandecer, ele cai do cavalo e ele ouve uma voz, que é a voz de Jesus perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo vai ficar cego por causa daquela luz e ele é guiado até Damasco, onde ele vai passar 3 dias em jejum. Então aqui começa o processo de conversão do apóstolo Paulo. Verso 10 ao 19 é o momento que Deus chama Ananias, verso 10 ao 19, para ir até Saulo. Deus vai instruir Ananias, um discípulo em Damasco, a procurar Saulo para orar por ele, para ele ser curado e também batizá-lo. Ananias, ele vai relutar. Por quê? Porque a fama de Saulo já tinha espalhado. Saulo estava perseguindo, Saulo estava matando, Saulo estava destruindo famílias, e ele tem, assim, uma relutância devido à fama de Saulo. Mas ele obedece e vai até o lugar que Deus havia revelado, que o Espírito Santo revelou que Saulo estaria. Ele vai impor as mãos, as escamas dos olhos de Saulo vão cair, Saulo vai recuperar a visão, ele vai ser cheio do Espírito Santo, ele vai ser batizado, e o verso 20 ao 25, nós vamos ver Saulo em Damasco
e em Jerusalém. Saulo vai começar a pregação em Damasco, e imediatamente após a sua conversão, ele começa a pregar que Jesus é o Filho de Deus, e ele deixa todos perplexos. E aí judeus vão tentar matá-lo, mas ele vai escapar com a ajuda de outros discípulos. No verso 26 a 31 mostra que ele vai para Jerusalém. Saulo vai chegar em Jerusalém, onde os discípulos estão receosos em recebê-lo, até que Barnabé intercede por ele. Saulo vai pregar corajosamente e a igreja experimenta um tempo de paz e um tempo de crescimento. Verso 32 ao 43, nós temos aqui, verso 32 ao 43, o milagre de Pedro em Lida e Jope. Eu gosto muito dessa parte. Pedro vai curar um paralítico chamado Enéas em Lida, e ele ressuscita uma discípula chamada Tábita em Jope. Essas curas vão trazer muitas conversões, e Pedro permanece ali por um bom tempo pregando o evangelho. O verso 15, para mim, é o versículo central do capítulo 9. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Esse texto é o momento que Deus fala para Ananias ir até Saulo. Então, capítulo 9, nós temos aqui a conversão de Saulo. Ela nos ensina que Deus pode transformar até aquele coração duro, mais endurecido. Nós precisamos estar disposto a obedecer ao chamado de Deus e ver que o evangelho pode mudar, até mesmo aqueles que nós achamos que não podem mudar. E vemos isso na vida de Ananias, que ouviu Deus e foi até Saulo. Esse capítulo também vai nos lembrar que, como Ananias, nós devemos confiar nos propósitos de Deus. Deus pode estar escolhendo na nossa geração outros para serem como o apóstolo Paulo. E muitas vezes nós olhamos para o passado dessa pessoa e nós não acreditamos que Deus pode fazer algo novo. Mas eu estou aqui hoje para te lembrar. Deus fez na vida de Saulo, Deus fez na minha vida, Deus está fazendo na vida de tantas pessoas. Talvez fez na sua vida que está lendo a Bíblia comigo. Deus continua fazendo. Deus continua fazendo. Quero abençoar a sua vida. Terminamos mais 3 capítulos amanhã. Se Deus permitir, nós vamos estar aqui juntinhos para ler mais 3 capítulos da Bíblia. Deus abençoe a sua vida.